Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Vaportec. Hoje nós vamos falar do fluido que deu origem à empresa, do assunto principal, ou que foi principal durante muitos anos dentro da nossa companhia, tanto na parte de equipamentos, projetos, manutenções. Hoje a gente vai falar sobre vapor. Então, o nosso foco, o foco da nossa conversa, do nosso bate-papo, vai ser muito voltado para problemas e soluções para eficiência térmica, para segurança e alguns pilares dentro dos sistemas de vapor. Nós não vamos falar especificamente sobre propriedades de fluido, volume, densidade, enfim, não vamos falar sobre a teoria, mas sim na prática aplicada, quais são as soluções que podem agregar para você e para sua empresa. Então, nós começamos com o princípio básico. O que é vapor? Vapor é basicamente água com calor, água aquecida, água que absorve caloria e muda de fase, se transformando em vapor. Hoje vamos falar sobre vapor saturado. Tem também outros tipos de vapor, como o vapor superaquecido, por exemplo, que é um vapor a alta pressão, alta temperatura, para cogeração de energia, mas o nosso foco hoje vai ser no vapor saturado. Então, para começar, nós vamos falar sobre o aumento de eficiência. Primeiro de tudo, drenagem de linha. Então, esse é um erro muito comum que o pessoal comete nas instalações, nos sistemas de vapor, que é fazer um grande sistema com poucas drenagens ou com drenagens inexistentes. Então, isso vai ser um grande problema porque o acúmulo, o vapor basicamente, como a gente acabou de falar, ele é formado por água. Na parte superior das tubulações, nós vamos ter o vapor. E na parte inferior, naturalmente, pelo seu peso e pela sua densidade, vai se formar o condensado do vapor, né, que é a água. Então, nesse caso, essa água que se forma precisa ser eliminada. Por quê? Um dos motivos é o famoso golpe de Ariete. Com a pressão do vapor, a água que está na tubulação vai formar uma espécie de onda. E o que isso vai fazer com as válvulas e equipamentos que você tem no seu sistema? Vai ocasionar quebra, vai ocasionar manutenção, vai dar defeito, vai baixar a eficiência térmica. Então são diversos motivos. Um bom sistema de vapor, um bom sistema térmico, ele precisa ter no seu interior o fluido no seu estado mais puro, ou seja, filtrado, limpo, extremamente seco. Isso vai garantir a melhor performance dos equipamentos e também a proteção deles, da rede, de todo o seu sistema. Nesse caso, aqui tem uma bota coletora de drenagem. A sugestão é que seja feita a cada 30 metros, então a cada 30 metros de tubulação ou também em casos de acidentes, por exemplo, percursos com muitas curvas, T's, derivações, é interessante a gente estar fazendo. Então, aqui uma bota simples de drenagem, tá? Uma bota de drenagem na mesma bitola da tubulação, supondo aqui que fosse 2 polegadas, por exemplo, a gente faz uma ramificação aqui que pode ser feita com um T soldado ou com uma boca de lobo cortada na tubulação e aí solda direto. Dessa maneira são 2 soldas a menos, né? Então abre a boca de lobo, coloca o tubo, faz a solda ao redor. Um cap na ponta com uma válvula esfera manual para purga manual de rede antes da partida do sistema, que é outro ponto muito importante, porque a gente desliga o sistema foi desligado lá, ele vai ser reiniciado no próximo dia ou na próxima semana, enfim, para uma parada. O que vai se formar aqui? Condensado. O vapor que estava dentro do sistema vai condensar e vai se transformar em água. Então, nesse caso, uma drenagem manual do sistema antes da partida da planta vai evitar muitos problemas. Muitos problemas que podem acontecer com válvulas, equipamentos, enfim, são evitados simplesmente por uma drenagem manual que pode ser feita no início da operação da planta, enfim, da planta fabril, através desse dreno. Mas isso vai acontecer de forma automática, mecânica, manual, através de um equipamento chamado purgador. Nesse caso aqui, um sisteminha completo, com duas válvulas de bloqueio, caso seja necessário um serviço, enfim, um filtro Y com tela de 0,8 mm em aço inox e o purgador termodinâmico. O
Purgador termodinâmico, para quem não conhece, é esse modelo aqui. Ele é indicado para drenagem de linha, especificamente drenagem de linha. Nós vamos falar isso mais adiante, na questão de tipos de purgador e aonde que se aplica cada um deles. Bota de final de linha. Então, no final do sistema, no final da linha, o circuito de vapor ele é um circuito fechado, digamos. No final dele, a gente precisa fazer uma bota para que nessa bota seja eliminado o ar, que é um grande vilão térmico, e também o condensado que estiver no final da linha, no mesmo sistema explicado anteriormente, através do uso de um purgador termodinâmico, ali num sisteminha com filtro, válvulas de bloqueio, e aqui em cima é um purgador termostático, um purgador eliminador de ar. Ele vai fazer a eliminação do ar do sistema de vapor. Então, esse equipamento é responsável pela remoção dos bolsões de ar que vão aí prejudicar o seu sistema e dar uma ineficiência térmica muito grande aos equipamentos. No final da linha, com o sistema pressurizado, esses equipamentos são fundamentais. O final de linha é muito importante. Tem muita gente que faz o quê? Termina a linha e coloca um flange aqui, ou coloca um tampão, enfim. E aqui a gente vai ter muita presença de condensado, golpes, e certamente vai acabar gerando muito problema. Quando que com uma medida muito simples, a gente já consegue aumentar muito a eficiência do nosso sistema. E isso nos dá mais segurança e uma qualidade muito melhor no vapor, tanto no final de linha quanto nas botas de rede que são instaladas a cada 30 metros, como nós falamos anteriormente. Separador de umidade. Separador de umidade, eu tenho um equipamento aqui para mostrar. Ele é basicamente um equipamento aletado, onde qual que é a função desse equipamento? O que ele faz? Esse equipamento ele vai fazer a separação do condensado e do vapor seco antes da entrada em um equipamento ou em uma estação redutora de pressão, em uma estação controladora de temperatura, por exemplo. Então, a função desse equipamento é essa. Ele possui um orifício na parte inferior, onde ele vai fazer a eliminação do condensado, enfim, que for gerado na entrada do equipamento através de um purgador termodinâmico, ou em sistemas maiores também pode ser utilizado um purgador de boia pelo volume maior de condensado, em sistemas, por exemplo, de 3, 4 polegadas, em grandes estações duplas, e na parte superior você pode optar por instalar tanto um purgador termostático para fazer a eliminação de ar, quanto um manômetro, por exemplo, para estar acompanhando a pressão de entrada desse sistema. Então, esse é pequeno, né? A gente optou por trazer equipamentos pequenos para ficar uma logística mais fácil para mostrar, mas é um equipamento que é construído e nós temos em estoque até 6 polegadas, se eu não estou enganado, ou 8 polegadas, a pronta entrega. Então, é um separador de umidade. O separador de umidade, o que ele garante? Proteção. Por quê? Ele protege o equipamento, ou as válvulas controladoras, redutoras, enfim, que são a alma do nosso processo, eles são o que realmente vai fazer o controle do vapor. Por quê? Porque na entrada ele vai fazer uma qualificação do vapor que vai ser entregue para a válvula modular, ou para a válvula reduzir a pressão. Então, o que ocasiona a manutenção nas válvulas moduladoras e nas válvulas redutoras de pressão? O alto índice de manutenção, vapor de baixa qualidade, basicamente é isso. E também, obviamente, não adianta nada a gente ter um separador de umidade se o purgador não está funcionando de acordo com o que é necessário, porque o condensado só vai ser eliminado se o purgador estiver funcionando. Senão, esse separador vai fazer o quê? Ele vai fazer a função de um acumulador de condensado. Então, é pior do que se não tivesse, basicamente, porque ele vai estar, além de tudo, acumulando esse condensado. Por isso que é tão importante a verificação de funcionamento desse tipo de equipamento, dos purgadores, que nós também vamos falar mais adiante. Então, eficiência. Garantindo um vapor mais seco para a válvula moduladora, para a válvula de controle, enfim, ou para a válvula redutora, ou para o equipamento em si, o que acontece? A eficiência aumenta. Tanto a eficiência do processo, quanto a qualidade do produto que você vai gerar. Por quê? Porque
com o vapor mais seco, você vai ter uma consistência muito grande de processo. E isso vai impactar diretamente sobre a qualidade do produto final. Seja um produto alimentício, uma bebida, ou também um produto químico, farmacêutico, enfim. O vapor é utilizado em muitos processos e por muitos tipos de empresas diferentes, segmentos diferentes. Então, independente do produto, a qualidade do vapor vai impactar diretamente sobre a qualidade do produto. Uma coisa é proporcional, diretamente interligada à outra. Baixada de vapor. Na alimentação de equipamentos, normalmente a gente tem uma rede principal de vapor, essa aqui seria a rede principal de vapor, tá? Onde nós vamos fazer baixadas, ou seja, derivações para alimentar os equipamentos. Por exemplo, em um frigorífico, nós vamos ter lá trocadores de calor que vão aquecer a água para processos como esterilização, por exemplo. Nós vamos ter o vapor injetado em processos de escalda, vapor injetado na limpeza, enfim, diversos processos onde é utilizado o vapor. Então, para cada um desses processos vai existir um equipamento. E para alimentar esse equipamento, nós vamos fazer derivações da tubulação principal. O que acontece? A tendência do vapor seco, a tendência do gás vapor, como eu disse antes, é ficar na parte superior da tubulação. E a tendência do vapor condensado, ou seja, do vapor em forma de água, é ficar na parte inferior da tubulação, justamente pela densidade, pelo peso. Então, o que acontece? As botas, as bengalas, como a gente chama, elas são feitas na parte superior dos tubos. Então, se você tem um tubo passando aqui, por exemplo, você vai fazer a sua boca de lobo ou colocar o seu T, enfim, como você desejar fazer, aqui na parte superior. Dessa forma, você vai garantir o quê? Você vai garantir que a sua ramificação faça a coleta de um vapor completamente seco, porque o vapor com alto nível de condensado vai passar na parte inferior e vai ser eliminado lá no nosso final de rede que nós comentamos antes. Na nossa bota de final de rede, ou se for um sistema com um comprimento bastante grande, nas botas de drenagem que vão estar instaladas no decorrer da sua rede de vapor, do seu sistema de aquecimento. Então aqui nós temos o exemplo de três baixadas, as três feitas no mesmo sentido, não tem por que ela ser feita embaixo, fazendo essa derivação na parte de baixo. Isso é um erro muito comum. Boa parte dos sistemas de empresas de médio porte, digamos pequeno e médio porte, é feito fazendo essas derivações embaixo. E o que acontece? Você tem um arraste de condensado muito grande fazendo o sistema dessa forma. Então você vai estar transportando até o seu equipamento não só o vapor seco, que é o que o equipamento precisa para funcionar, mas o vapor já com alto nível de condensado e mais o condensado propriamente dito, que vai botar a eficiência do seu equipamento lá embaixo e não vai deixar com que ele funcione de acordo com o que é necessário para o seu processo. Então, essa é a maneira correta de fazer esse sistema. Aqui, como nós estávamos falando antes, a baixada correta, tá? Essa é uma derivação correta de um sistema que vai alimentar um equipamento. Então aqui nós temos a tubulação principal de vapor, ok? Na tubulação principal de vapor nós temos a derivação feita na parte superior da tubulação com uma bota. Essa bota ela vai descer até o equipamento, então da tubulação principal, que normalmente é suportada na parte superior dos pavilhões, ela vai descer até o equipamento, que normalmente está no chão. E o que acontece? Aqui ela tem ainda um segundo ponto de drenagem, que é uma bota coletora de condensado. Então você já captou o vapor seco aqui da sua tubulação e o vapor que ficar pressurizado nesse sistema vai ser eliminado, o condensado, perdão. O vapor vai estar pressurizado aqui dentro e o condensado que ficar na parte inferior, pelo seu peso, vai ser eliminado pelo purgador termodinâmico que está instalado nessa bota. Então aqui a gente destaca também um dreno manual para na partida da planta fazer esse dreno manual e depois partir toda a planta, todo o equipamento, drenar toda a linha para depois fazer essa partida de equipamento. Então aqui abaixo da estação de alimentação de vapor do equipamento nós temos uma estaçãozinha simples de drenagem, repetindo,
com 2 válvulas esfera para serviço, caso seja necessário, um filtro Y e o purgador. E essas válvulas realmente elas são assim fundamentais. Até abrindo um parênteses aqui sobre manutenção. Há uns 10 anos atrás, eu acredito, até mais, há uns 12 anos atrás, eu estava no telhado de um hospital aqui de Caxias do Sul fazendo uma manutenção, fazendo uma substituição de um purgador, e esse purgador não tinha válvulas de bloqueio. Então o que acontece? Não tem como fazer, porque está chegando a pressão na rede, a rede tu não tem como despressurizar ela sem ter um bloqueio, enfim, então não tem como fazer o serviço. É imprescindível a instalação de válvulas de bloqueio em pontos estratégicos para poder fazer o serviço nos equipamentos, porque é natural, um equipamento mecânico, ou mecânico, eletrônico, pneumático, enfim, ele vai dar manutenção em algum momento. Por melhor que seja o equipamento, a manutenção vai acontecer. E se quando a manutenção acontecer, você estiver preparado para isso, você estiver projetado o seu sistema de acordo a facilitar a sua vida, a sua manutenção, esse processo vai ser muito mais fluido, ele vai gerar muito menos traumas e vai acontecer com menos estresse. Mais rápido, com menos estresse, menos chance de acidente ou qualquer coisa do tipo. Então é muito importante pensar muito no projeto, né? No projeto antes de executar. Gastar um tempo pensando para depois não gastar tempo se estressando ou tendo que correr atrás, enfim. Então aqui a gente tem uma estação, tá? Uma estaçãozinha de controle bem simples, com válvulas de bloqueio e filtro também, e uma válvula moduladora. Válvula moduladora, eletropneumática, enfim, é uma válvula para controle de temperatura. Nós vamos falar especificamente dela depois. Aqui é um sistema bastante simples, nós vamos ensinar a fazer esse sistema também depois, com um PTC, um controlador de temperatura, essa válvula, para controlar aqui a temperatura, vamos supor que seja de um tanque para aquecimento de água, ou leite, ou alguma bebida, enfim, qualquer coisa. O sistema vai ser o mesmo. E vai ter essa injeção de vapor, o controle da temperatura através do controlador em comunicação com o quadro de comando, do sensor de temperatura com o controlador, com a válvula, fazendo essa comunicação. O sensor de temperatura vai fazer a leitura da temperatura, notificar essa temperatura para o controlador, CLP, o quadro de comando, e o quadro de comando, controlador, CLP, enfim, qual for o controle que você tiver, vai mandar esse sinal elétrico de 4 a 20 mA para a válvula, que vai fazer a conversão do sinal de 4 a 20 mA para um sinal pneumático. E esse sinal pneumático é ar comprimido, nada mais, nada menos do que ar comprimido, vai fazer com que essa válvula module, ou seja, vá abrindo e fechando a sua sede, deixando passar somente a quantidade necessária de vapor para que o processo se mantenha constante e estável. A variação aceitável desse tipo de válvula é menor do que 1 grau. Então é uma válvula extremamente precisa, ela vai entregar uma precisão muito grande ao processo. Então, a gente tem aqui a alimentação, uma pré-drenagem, uma drenagem manual e aqui na saída do equipamento, um purgador mecânico de boia. Por quê? A drenagem de equipamentos ela deve ser feita de maneira contínua, ela não deve ser feita de maneira intermitente. Nós vamos falar isso também depois, em um próximo bloco, mas esse purgador aqui ele tem que ser um purgador mecânico de boia que é basicamente esse modelo. Ele tem uma boia interna e de acordo com a condensação do vapor, essa boia vai levantando com a formação do condensado, da água dentro dele, ela vai levantando, abrindo passagem na sua sede e permitindo com que esse condensado, essa água, retorne lá para o tanque de condensado, de retorno de condensado ao lado da caldeira. Então, imprescindível que esse purgador seja de boia e não termodinâmico, porque aí a eficiência que vai estar, a eficiência térmica de dentro do equipamento vai ser mantida, a constância na temperatura vai ser mantida, ele vai ajudar o sistema proporcional a funcionar realmente de maneira proporcional, porque se fosse um purgador termodinâmico, por exemplo, que tem o funcionamento intermitente, ele teria que basicamente alagar para depois poder liberar esse condensado, ele funciona por termodinâmica, então ele tem um disco que restringe os orifícios de passagem através da expansão e conforme ele esfria, ele permite a passagem do condensado. Então nós teríamos um volume de condensado aqui que não iria retornar
e que, sim, que iria num segundo momento, mas que num primeiro momento ia rebaixar a eficiência térmica do nosso equipamento. Mas aqui falando sobre a bota, a coleta do vapor feita na parte superior da tubulação e uma bota com um sistema de drenagem operante, a gente está falando num número de 70% menos de índice de manutenção em válvulas redutoras de pressão, válvulas controladoras, ou seja lá qual for o tipo de controle que você tiver no seu sistema. Isolamento térmico. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância e o porquê que você deve fazer isolamento térmico. Então, o que é o isolamento térmico? Isolamento térmico é o equipamento, digamos, utilizado para fazer a retenção de calor do sistema, da tubulação, dos tanques, da caldeira, de todo o sistema térmico, tá? Todos os componentes do sistema térmico que tiverem um isolamento térmico, ou seja, que forem isolados termicamente do exterior, não irão ceder calor para esse exterior. Se um corpo quente, a tendência de um corpo quente, a tendência natural de um corpo quente é ceder calor para um corpo frio, tanto em processos de aquecimento quanto em refrigeração. O calor sai do corpo quente e vai até o corpo frio. Então é cedido. O que acontece com uma rede de vapor que não tem isolamento? Essa rede perde calor para a atmosfera. Então, além do seu vapor ficar com uma péssima qualidade, você vai gastar muito mais combustível, porque você vai ter que gerar mais vapor para ter a mesma eficiência nos seus equipamentos. Então, você vai gerar muito vapor e não vai ser suficiente porque a sua eficiência térmica vai ser muito baixa. Quais são os tipos de isolamento que a gente comercializa e que basicamente são os mais usuais para vapor? Lã de vidro, onde tinha um grande fornecedor de calhas de lã de vidro no Brasil, que era a Isover, que parou com a produção desse equipamento. A Isover é do grupo Saint-Gobain e hoje não é pouco usual, porque como eles pararam de fornecer, de fabricar, o pessoal partiu muito para a lã de rocha nas calhas. Então, no uso de calha é o equipamento utilizado para isolar uma tubulação. Então, ela é uma calha bipartida e você vai colocar ela ao redor da tubulação, fazendo o acabamento aí com alumínio liso ou corrugado, enfim, ou até inox. O pessoal usa muito em laticínios e frigoríficos, por exemplo. A lã de rocha, ela é basicamente bem semelhante à lã de vidro, só que o isolante dela é a rocha, então ela tem uma densidade bem maior, e a lã de rocha ela tem um nível de decantação maior também. Se você isolar um tanque, por exemplo, com lã de rocha, a tendência da lã de rocha com o tempo é ir se decantando para a parte inferior do tanque. Então pode ser que você tenha níveis diferentes de isolamento na parte superior e inferior. Isso varia muito também com como é feito o serviço, como é feito esse isolamento. Se o isolamento estiver bem preso, enfim, for feita uma estrutura, já não tem mais tanta chance disso acontecer, mas tem uma variação grande de um serviço para outro. A manta e o feltro, elas são basicamente utilizadas para fazer o isolamento de tanques, por exemplo, caldeiras também, enfim, equipamentos onde não teria uma calha que abraçaria esse equipamento. Então é feito com mantas vendidas em sacos fechados. Aqui também tem os painéis. Os painéis têm 1,20 por 60, se eu não estou enganado, painéis de lã de vidro, e são bons equipamentos para fazer esse tipo de serviço. Isolamento de tanques, de silos, enfim. A lã de vidro utilizada na indústria, sim, é a mesma lã de vidro utilizada para isolamento acústico e térmico comercial também, de forros, enfim. Mas as propriedades, a densidade dela muda porque o modelo muda. Então, uma lã de vidro para um processo industrial aí de 200 graus, por exemplo, ela tem que ter uma densidade maior do que uma lã de vidro que vai ser utilizada para isolamento acústico, por exemplo. Economia. Lã de vidro, lã de rocha, ou seja lá qualquer isolante que você queira usar, vai garantir uma economia muito grande no seu processo. O primeiro ponto é pela geração. Você vai gerar menos vapor, você vai gastar menos combustível, porque você está mantendo a temperatura do seu sistema térmico. Então, a lã de vidro vai gerar uma economia de combustível, uma economia de geração. Gerando essa economia de geração, ela vai gerar também a proteção dos equipamentos que vão trabalhar menos. Sem perder calor para a atmosfera,
a tubulação e os sistemas vão ter um menor índice de condensação. Esse menor índice de condensação vai permitir com que o vapor da sua tubulação do seu sistema seja seco e não danifique as suas válvulas e equipamentos com golpes de ariete, choques térmicos, enfim. Então, o isolamento em sistemas térmicos de vapor é imprescindível, é fundamental. Controle de alimentação proporcional. Alguns anos atrás, talvez tivesse até pelo baixo nível de informação disponível, enfim, o controle proporcional era visto como algo muito caro, difícil de fazer, complexo, mas na verdade a gente quer desmistificar isso, porque não é difícil, não é caro, vale muito a pena. O controle proporcional permite que os equipamentos funcionem de maneira linear. Isso aumenta muito a qualidade do seu produto, independente do que você fabrique, se for no setor alimentício, químico ou qualquer setor que utilize vapor, porque o controle proporcional ele garante a estabilidade do processo e a manutenção constante da temperatura. Então a temperatura e a constância vão garantir um melhor produto. O controle proporcional pode ser feito através de válvulas proporcionais, válvulas motorizadas, válvula solenoide proporcional. Em vários equipamentos, o proporcional quer dizer o quê? Quer dizer que ele modula, ele funciona modulante. Então ele funciona de acordo com a necessidade do processo, mandando somente a quantidade exata e precisa de vapor para o seu equipamento, para o seu sistema. Então ele vai funcionar com uma válvula, um sensor ou transmissor, enfim, de pressão, temperatura, e um controlador simples. Esse é um sistema básico, tá? Então é um sistema barato e é um sistema que permite você, por exemplo, automatizar processos. Digamos que você tenha um tanque onde você deve injetar vapor para aquecer gordura ou aquecer óleo. Isso é muito comum na minha região, na região sul, em frigoríficos, em outros tipos de indústria também. Então para fazer esse controle é muito simples. Você vai colocar um sensor de temperatura no tanque em contato com o óleo, uma válvula proporcional e um controlador de temperatura. Você vai fazer uma comunicação entre esses três, a programação é muito simples e esse sistema vai passar a funcionar de maneira modulante, injetando somente a quantidade ideal de vapor, mantendo a temperatura do seu óleo constante. Óbvio que esse processo é muito simples, existem processos mais complexos, com trocadores de calor, enfim, outros equipamentos que você também pode fazer através de um sistema simples de alimentação proporcional. Esses três equipamentos permitem que você construa, enfim, automações em cima de qualquer sistema que você tenha. Ele é mais seguro, ele gera economia, ele é mais econômico, menos manutenção, menos quebra e, como eu disse, mais qualidade de produto. A estabilidade da pressão e da temperatura, ela vai fazer com que o seu produto, independente se for alimentício, bebida ou o que for que você estiver produzindo, tenha uma qualidade superior a se fosse um controle on-off. Por quê? Um dos motivos é pela baixa variação de temperatura. Como eu falei antes, em sistemas proporcionais a gente está falando de uma variação menor do que 1 grau. Então o seu produto não vai ficar variando a temperatura e isso vai garantir que a qualidade é alta. Eu sublinhei aqui também, fácil de fazer. Esse sistema é muito simples de ser feito, não tem dificuldade. Ele é um sistema que você pode fazer. Se vocês têm sistemas manuais nas suas plantas, vale o estudo, vale ver qual que é a válvula adequada. Óbvio, é um sistema que deve ser pensado, você tem que saber o tamanho da válvula adequada, o sensor adequado, o controlador que tem o melhor custo-benefício para o seu processo. E para ajudar vocês, basta entrar em contato conosco, entre em contato com nós pelo telefone, WhatsApp, se quiser trocar uma ideia no LinkedIn também, chama a gente, vamos conversar, vamos trocar essa ideia e chegar ao melhor projeto, ao melhor custo-benefício pensando no seu processo. Redução de pressão. Por que é feita a redução de pressão em sistemas de vapor? Porque o vapor é um fluido onde a pressão e a temperatura são variáveis constantes. Então você pode fazer o controle da temperatura do vapor, da temperatura que seu equipamento, seu processo precisa, através da redução de pressão. Reduzindo a pressão, você reduz a temperatura. Aumentando a pressão, você aumenta a temperatura. Então, controle de temperatura é o motivo pelo que é feito, um dos motivos pelo qual é feito. Pressão e temperatura, variáveis constantes, como eu falei. Aqui na minha mão eu tenho uma válvula de ação direta, então nós temos um vídeo no nosso canal falando
de quais são as diferenças entre a válvula de ação direta e a válvula auto-operada. Basicamente, eu vou falar um pouquinho só sobre aplicações aqui. A válvula de ação direta ela é aplicada em processos de menor vazão. A vazão máxima dessa válvula, se eu não estou enganado, são 490 kg de vapor por hora, no processo onde ela tem vazão máxima, então ela é uma vazão bem reduzida. E o que acontece na válvula de ação direta? Com a variação da pressão de entrada, a pressão de saída varia também, que é uma coisa que na válvula auto-operada não acontece. Então, a válvula auto-operada ela tem um processo interno de compensação de pressão que vai permitir que, por mais que a pressão de entrada, e nós sabemos que os sistemas de vapor, na sua grande maioria, apresentam oscilações, então, por mais que a pressão de entrada oscile, a válvula auto-operada vai manter a pressão de saída constante e linear. Para a válvula auto-operada, a gente vai dar uma dica para manutenção muito viável. Independente da marca que você gosta, que você compra, enfim, os problemas relacionados à válvula auto-operada, em 70%, talvez 80% dos casos, estão no piloto dela, quando ela der uma manutenção, enfim. Então, quando você comprar uma válvula, é muito válido você comprar o jogo de juntas, porque caso você tenha que abrir a válvula na sua manutenção, você certamente vai ter que trocar esse jogo de juntas, e é vantajoso você fazer a aquisição ao invés de fabricar, e também o piloto. Então você vai ter o jogo de juntas da válvula e o piloto da válvula. Quando der uma manutenção, você tem a possibilidade, de maneira breve, fechar a válvula montante e ajusante dela, trabalhar pelo bypass por algum tempo com uma válvula globo de bloqueio, uma válvula aeroglobo, e fazer a substituição, abrir a válvula, fazer uma limpeza interna, ver se visivelmente tem algum componente muito danificado, substitui o piloto, substitui o jogo de juntas, fecha a válvula e você pode colocar ela de volta. Esse processo você faz de maneira interna, barata e rápida. Então você já se previne para um possível problema fazendo isso. Você tem lá no seu estoque, são peças relativamente baratas e que vale a pena ter para um conserto rápido. Uma parada de processo vai custar certamente muito mais caro do que isso dentro da indústria. Então vale muito a pena você se preparar para a manutenção antes mesmo dela acontecer. Relatório de purgadores de vapor, famoso RPV, muito conhecido na indústria térmica nacional. Então, o que é? Como revisar sistemas de vapor sem depender de terceiros? O que acontece? Aqui é um serviço que, na verdade, a gente também disponibiliza essa análise de rede, enfim, análise de sistema, projeto e tal. Mas o que acontece? Muitas vezes é inviável alguém, por exemplo, lá da Bahia, que tem uma pequena, média empresa, me contratar para eu sair aqui do Rio Grande do Sul, ir até lá, fazer esse levantamento, passar uma semana lá, enfim, olhando o sistema. Quando que tem algumas atitudes simples que o próprio pessoal interno da manutenção, utilidades, podem estar tendo e vão prevenir de acontecer problemas e também vão poder fazer o levantamento. O levantamento de funcionamento dos purgadores ele é fundamental para o funcionamento do sistema. Se os purgadores não estiverem funcionando, você vai ter um vapor de baixa qualidade e você vai ter uma baixa eficiência no processo. Isso vai ocasionar duas coisas: um alto custo de geração e um alto índice de manutenção e quebra. Tem duas formas que podem ser feitas. Uma forma é barata, simples, mas não tem tanta efetividade, que é através do uso de visores de fluxo. O que é um visor de fluxo? Um visor de fluxo é esse equipamento aqui. Esse equipamento, o que é? Ele está na saída do purgador, ele tem um visor, uma esfera de retenção, e através dele você vai poder ver se está sendo eliminado somente condensado e vapor, se não está sendo eliminado nada, se está alagado. Então ele te permite uma visibilidade do processo. É bastante interessante o uso desse equipamento para acompanhar a drenagem do seu sistema. Além do visor de fluxo, a melhor técnica, enfim, o melhor equipamento para ser utilizado para fazer esse tipo de levantamento é uma termografia. Aqui eu vou indicar, nós não temos parceria, não temos relação, mas se quiser pode pagar para nós, a FLIR. A FLIR é a melhor marca de equipamentos para termografia que a gente tem acesso aqui no nosso mercado nacional. Hoje tem equipamentos que você pode acoplar na parte inferior do seu celular
E no seu smartphone mesmo você pode apontar na rede, enfim, fazer todo esse levantamento através do aplicativo deles. Tirar fotos, verificar a temperatura. Então o que a termografia vai te permitir enxergar? A termografia vai te mostrar qual que é a temperatura e se o vapor está seco, condensado, como é que está o vapor dentro da sua tubulação, do seu equipamento. Então, através de uma termografia, se eu não estou enganado, o valor da termografia que é aplicada no corpo do celular deve ser tipo uns R$ 1.500, R$ 1.600. Então é um valor bem acessível, falando em manutenção. Eu acho que é bem viável vocês terem esse valor, porque esse valor, suponhamos que custe R$ 2.000, um orifício de meia polegada vazando, tá? Em uma planta industrial de vapor, com certeza dá um valor muito maior do que isso em uma semana. Então vale muito a pena você investir nesse equipamento, ter esse equipamento na sua manutenção, para fazer periodicamente, a cada semana, a cada 15 dias ou a cada mês pelo menos, uma verificação completa do seu sistema de vapor, até para você ter certeza absoluta do funcionamento e da eficiência do sistema. Então isso te dá a garantia de uma economia real. Você vai ver que através da verificação e dos ajustes do sistema, você vai gastar menos lenha, você vai ter lenha ou gás ou óleo, enfim, qual que for o combustível da sua caldeira. A lenha aqui na minha região é muito comum, mas você vai gastar menos combustível para estar gerando esse vapor e você vai gerar uma quantidade adequada de vapor ao processo, porque o vapor vai ter uma melhor qualidade, ele vai estar sendo drenado efetivamente, então o seu processo vai acontecer de uma maneira mais plena, com menos manutenção, menos quebra e menos perdas. Purgador termodinâmico, troca, não vale a pena fazer manutenção. Esse purgador aqui é o purgador termodinâmico, não vale a pena você estar fazendo a manutenção desse purgador por dois motivos. O primeiro motivo é porque basicamente não fica bom. Você vai fazer uma lapidação do purgador, vai trocar o disco dele, isso vai dar em torno de 50% do valor do purgador, sem contar a mão de obra para fazer esse serviço. E o que acontece? Você vai gastar, aí você vai lapidar a parte do assento e ele não vai mais ter um fechamento, ele não vai mais ter uma vedação perfeita. Então, por mais que a manutenção seja feita, ela não vale a pena, nem financeiramente e também não porque não fica bom. Vale muito a pena trocar, não vale a pena arrumar. Já o purgador de boia, esse modelo aqui de purgador, vale a pena arrumar sim. Ele é um purgador que tem um valor agregado um pouco maior. A gente vai falar sobre a manutenção, como fazer a manutenção do purgador de boia também em seguida. Manutenção em purgador de boia. A manutenção em purgador de boia, ela é bastante simples, é muito simples de ser feita. Basicamente ele vai ter uma tampa independente da bitola com 4 parafusos. Você vai, obviamente, você vai fechar os registros, enfim, as válvulas esfera, válvulas de bloqueio e vai retirar ele, não vai abrir essa tampa sem retirar ele da linha, que senão pode acontecer um grave acidente. Sempre que for feita a manutenção em sistema de vapor, o sistema deve ser fechado, despressurizado, ele deve esfriar para depois você fazer essa manutenção. Já aconteceram e nós já vimos nesses 25 anos de experiência muitos acidentes graves, inclusive mortes ocasionadas em sistemas de vapor por acidentes que acontecem por falta de cuidado, falta de supervisão. Então prestem atenção, não façam as coisas assim por fazer, realmente respeitem o vapor como ele deve ser respeitado, porque não é perigoso, mas pode se tornar perigoso se você não tiver o cuidado e a atenção que necessita ter. Então preste atenção nisso. Mas juntas, você sempre vai ter que trocar o conjunto de juntas do purgador, isso é certo. Então se você abrir ele, você vai ter que trocar as juntas, porque elas não vão mais ter aí a capacidade de vedação. Então vale muito a pena você ter elas em estoque, ou também ter o que é necessário para produzir, que nós vamos falar em seguida, que pode ser uma chapa de teflon, por exemplo, teflon expandido, ou uma chapa grafitada, enfim. O mecanismo e a boia, que é basicamente o que faz o purgador funcionar, você tem que avaliar. Você abrindo o purgador e olhando para eles, fisicamente você consegue enxergar se eles têm defeito ou não. A série do purgador, da mesma forma, você avalia visualmente. Então você avalia isso, se for necessário, você vai ter que trocar, você não tem muita opção
por exemplo, de consertar de alguma forma e nem vale a pena soldar, por exemplo, ou desentortar, enfim, ou fazer alguma coisa nesse sentido, não vale muito a pena, vale a pena você trocar, mas você avalia antes de trocar. E aqui a gente fala de padronização. Se você tem um sistema de, por exemplo, vamos usar o exemplo de um frigorífico, com 4 digestores. Cada digestor tem um purgador para a drenagem do eixo e da camisa. Então são 2 purgadores, aí você vai ter um purgador maior para a camisa e um menor para o eixo, ambos de boia. São 4 digestores, 2 purgadores em cada, então você tem 8 purgadores. Se você padronizar a marca e modelo desses purgadores, supondo, obviamente, que seja da mesma capacidade, que os digestores sejam da mesma capacidade, mas mesmo se não for, utilizar a mesma marca e modelo independente da bitola, você vai ter mais economia e mais eficiência. Por quê? Porque as peças vão ser as mesmas. Então você não vai precisar manter muitas peças ou ter uma grande complexidade de manutenção. O seu serviço vai se tornar muito mais simples. Todo o pessoal fala muito, a gente convive muito com o pessoal de manutenção, eles falam, eu queria, mas quando vai para compras é uma merda, não sei o quê, porque eles vão sempre no mais barato e tal. Então, assim, essa conversa, mostrar isso para o setor de compras é fundamental também. Você não pode esperar que eles tenham a atitude de talvez comprar o mais caro, ou talvez não o mais caro, mas enfim, de não comprar o mais barato, se você não tem essa conversa. Se os gestores da manutenção, quem está à frente da manutenção da engenharia, não senta com o pessoal que programa, que gere, que compra, e tem essa conversa, explica esses pontos. Porque, obviamente, qualquer cego enxerga que é muito vantagem talvez você comprar um equipamento com um custo um pouco maior, se ele vai te permitir uma manutenção mais rápida e uma menor parada de equipamento. A parada dos equipamentos sim custa caro, caríssimo. A parada de equipamento, a parada da produção, ela é muito mais cara do que qualquer diferença de purgador. Válvula de bloqueio manual. A gente tem basicamente 2 tipos principais de válvula manual para vapor que nós comercializamos. É a válvula tipo esfera e a válvula tipo globo. Então a gente vai falar aqui sobre basicamente a qualidade dos equipamentos, porque são válvulas aí que todo mundo conhece, a gente não precisa ir a fundo na função, a função dela é basicamente abertura e fechamento, mas a gente vai falar muito sobre qualidade aqui. A válvula tipo esfera, para vapor, ela é uma válvula normalmente em aço carbono. O interno dela tem uma vedação em teflon reforçado, que as empresas chamam de jeitos diferentes, como microstim, ou enfim, teflon reforçado mesmo, ou dão algumas outras nomenclaturas. Ela tem uma alavanca na parte superior, você vai girar essa alavanca para abrir ou fechar a válvula. A válvula globo é assim, essa válvula é uma válvula aeroglobo com vedação em fole metálico. Então, vocês podem ver, é uma válvula que não tem gacheta, é uma válvula aeroglobo. Qual que é a diferença entre a válvula aeroglobo e a válvula com gacheta? A diferença é a vedação, o sistema de vedação, mas a diferença na prática é muito maior mesmo. A válvula com gacheta, ela naturalmente começa a apresentar vazamento depois de um tempo de uso, por quê? A gacheta começa a ressecar, o tipo de abertura e fechamento dela é diferente, ela é uma válvula bastante robusta, digamos. A válvula aeroglobo é uma válvula que você pode abrir e fechar ela com muita facilidade, a abertura e fechamento dela é bastante leve, digamos, ela é leve de serviço e ela não vai apresentar aquele vazamento externo, como, por exemplo, você vai em alguns sistemas onde tem um coletor lá com 8 válvulas, um coletor distribuidor de vapor, e as 8 válvulas com vazamento na gacheta. Vazamento é dinheiro. Esse vapor que sai pelas válvulas, enfim, ele não é vapor, ele é dinheiro. É como se você estivesse jogando fora dinheiro. Por quê? O vapor custa. Para você gerar vapor, você precisa de energia, combustível, água, equipamento. São diversos pontos que compõem o custo do vapor. Então, a válvula engachetada lá, vazando vapor, não é só vapor que está saindo, não é só feio ou perigoso ou qualquer coisa. É dinheiro que está sendo jogado fora e que talvez esse mesmo valor, se não estivesse sendo gastado em combustível,
poderia estar sendo investido em melhorias da manutenção, em melhorias da engenharia, em ampliação da fábrica, em melhora na qualidade de trabalho, diminuição do estresse. Então esse é um ponto muito importante para ser avaliado. Muita gente usa também válvula gaveta em instalações de vapor em sistemas de aquecimento. Eu particularmente não concordo e eu vou explicar para vocês o motivo. O motivo é o seguinte: o vapor, aqui é uma tubulação, desculpem pela qualidade do desenho, o vapor está vindo e ele vai bater, essa válvula não está nem totalmente aberta, nem totalmente fechada, e esse vapor vai ficar batendo aqui na cunha da válvula, e o vapor é altamente corrosivo, ele é um fluido quente a alta pressão. O que vai acontecer com essa cunha de válvula aqui? Ou seja, com a sede da válvula, com o que fecha ela? Ela vai gastar, ela naturalmente vai gastar. Isso aqui é metal e esse metal vai gastar. Se a vedação da válvula estiver gasta, o que acontece? Ela não veda, ela não fecha. Então uma válvula que serve para abertura e fechamento não fecha. Qual que é a utilidade dessa válvula se ela não faz a função pela qual ela foi fabricada? Nenhuma. Então eu particularmente não coloco nos meus projetos, não indico e não vendo esse tipo de válvula para vapor. A gente trabalha sempre com válvulas globo e válvulas esfera para válvula esfera rosqueada, essa tripartida comum, para instalações menores, até 1,5 polegadas ou 2 polegadas. Acima disso, válvula bipartida, flangeada, já é indicado para um melhor serviço, para uma melhor instalação. Como automatizar sistemas de vapor on-off, ou seja, liga e desliga? Então vamos lá, a gente tem um processo simples, digamos, lá de injeção em um tanque de água, por exemplo, onde a gente não quer um sistema modulante ou não se paga um sistema modulante, ele tem um valor alto para aquele sistema. Mas a gente não quer colocar um cara lá para abrir e fechar a válvula de acordo com a temperatura da água. O que a gente faz? Válvula solenoide, válvula pneumática angular e válvula esfera com atuador para vapor são os melhores custos-benefícios. Eu destaco essas duas primeiras. Essa é uma válvula solenoide da Danfoss, o modelo é o EV225, ela é especificamente fabricada para uso em vapor, então a vedação dela é em Teflon. Essa bobina preta da Danfoss, quando vocês verem instaladas, é para uso em vapor e ela tem essa função. Ela é uma válvula elétrica, basicamente, de bloqueio operada eletricamente, onde ela é normalmente fechada nesse caso. Ela vai receber um sinal elétrico, vai abrir, vai cortar o sinal, ela fecha e deixa estanque o equipamento. Essa é uma válvula pneumática, modelo AV210 da Danfoss. Através da entrada de ar comprimido no atuador, ela vai levantar esse eixo, ou seja, abrir a válvula e permitir a passagem do vapor, e quando o ar comprimido for cortado, ela vai fechar e estancar o vapor. A automação em sistemas on-off de vapor, ela é muito simples, fácil de ser feita e não tem por que você ter sistemas manuais que dependam de operador. Esse tipo de sistema, ele pode ser construído com um valor muito baixo. Você vai ter um controlador simples de temperatura, um sensorzinho de pressão ou de temperatura e uma válvula on-off. Então aí, sei lá, com R$1.000 ou R$2.000, enfim, um investimento bastante baixo, você vai ter um sistema totalmente automatizado que não vai depender necessariamente de um operador. E eu não falo no sentido de, por exemplo, demitir, enfim, ou fazer qualquer coisa nesse sentido, afastar a pessoa, não. Mas ela pode ter uma função diferenciada em relação àquilo, inclusive supervisionando o processo e se concentrando na qualidade do produto, ao invés de na operação propriamente dita. Controle básico, como montar um controle básico de temperatura automatizada on-off, como fazer? Válvula solenoide ou válvula angular pneumática, como eu falei antes, os modelos Danfoss são a EV225 e a EV210, um transmissor de pressão ou um sensor PT100, esse transmissor de pressão aqui é o modelo 1700 da Danfoss, então ele é pequeno, compacto, tem um custo-benefício muito bom. Você vai poder interligar a válvula, o sensor, a um controlador de temperatura. Eu particularmente não comercializo, mas eu indico o modelo da Novus, o N480. É um ótimo modelo, ele é simples, barato, tem um ótimo custo-benefício e você pode fazer de maneira muito fácil a instalação desse sistema. Então você vai fazer a interligação do sensor com o controlador, que por sua vez vai operar a válvula, alimentando automaticamente o vapor e controlando o seu sistema através da pressão ou da temperatura.
Por que usar um purgador de boia em equipamentos? Eu vou explicar novamente de maneira simples, fácil e bem intuitiva. Por causa da termodinâmica. Um purgador termodinâmico, ele tem um disco interno que dilata através do calor, trancando seus orifícios de passagem. Conforme ele esfria, esse disco perde a dilatação e permite a passagem do condensado. Então, o que acontece? Ele precisa, de certa forma, alagar o equipamento para dar a passagem de condensado. Então, ele funciona com intermitências. O purgador de boia tem um funcionamento contínuo. O condensado se forma, a boia do purgador levanta e esse condensado segue o seu fluxo para o retorno de condensado. Então, qual que é a diferença? Aqui nós temos um equipamento com um purgador termodinâmico, alagado, com baixa eficiência, baixo controle de temperatura, muita diferença de temperatura, por exemplo, entre a parte inferior do equipamento e a parte superior do equipamento, dando uma péssima qualidade ao produto e ao processo. E nesse caso aqui nós temos uma temperatura homogênea no equipamento e o purgador de boia, trabalhando de maneira contínua, auxilia na alimentação do sistema, para que os dois possam trabalhar continuamente, fazendo um equilíbrio entre a alimentação e a drenagem e entregando o melhor processo e o melhor produto para você. Válvula de segurança e instrumentos, calibração, quando deve ser feita? É uma pergunta que muitas pessoas fazem para nós. Anualmente, de acordo com a norma NR13. Quem que deve fazer? Engenheiro certificado. Tem muitas pessoas que talvez pouco instruídas ou pensando num lucro, enfim, que fazem esse tipo de calibração, de manutenção, sem terem a certificação correta, sem terem o conhecimento, sem terem a experiência para fazer isso, sem terem uma bancada adequada. Isso está completamente errado. Então procure uma empresa de engenharia especificada para fazer a calibração para você, para certificar os seus equipamentos, não só as válvulas de segurança, mas também os instrumentos, manômetros, termômetros, pressostatos, para que realmente você tenha confiança de que é feito um ensaio em laboratório ou em uma bancada específica nos seus equipamentos e que a pessoa que for assinar, que o engenheiro que for assinar pelo seu equipamento, ele tenha a vivência, a experiência e também a capacidade de poder estar assinando pelo seu equipamento. Válvula de segurança não é controle. Aqui na minha região e em algumas outras também eu sei que isso acontece muito, o pessoal utiliza a válvula de segurança da caldeira como controle. Joga lenha aí, ou enfim, na lenha é mais comum. Então joga lenha aí que a válvula de segurança abre, alivia e a pressão permanece. Não é assim que funciona. A válvula de segurança não é equipamento, não é um dispositivo feito para abrir continuamente. Isso gera desgaste e com o tempo ela vai apresentar vazamento. Ela é uma válvula de segurança, ou seja, ela é para abrir em casos que seja necessária a segurança à caldeira e ao processo. Então, válvula de segurança não é controle. Uso de válvulas de bronze em vapor. Não use. Simples assim, válvulas de bronze são para uso em água, não para uso em vapor. Muita gente vai falar que não, que está errado, que já usou, não sei o que. Mas não, eu já vi acidente acontecer, eu já vi muito vazamento acontecer. Válvula de bronze em vapor não é uma boa escolha. Para vapor, usa aço carbono, inox, ferro fundido, enfim. Existem opções muito melhores. Outra questão aqui, válvula de bronze de alívio, aquela válvulazinha Deca, Mipel, não é válvula de segurança para vapor. Já vi até instalada em caldeiras. Essa é uma válvula de alívio para água ou água quente, então não é uma válvula para vapor, não use. As válvulas de retenção, da mesma forma, busca opções aí em aço carbono, em inox, enfim. Existem opções muito melhores com um custo que não é tão diferente assim e não justifica você utilizar esse tipo de equipamento em vapor, em sistemas de aquecimento. Juntas e material de vedação para vapor. Qual é o melhor? Como fazer? Por que vaza? Então, depois que foi proibido e removido o amianto das placas de vedação, da chapa de vedação grafitada, ela não é que ela perdeu em qualidade, porque a tecnologia é muito boa ainda, mas ela tem talvez um ressecamento maior, enfim, uma durabilidade menor. Então, com o tempo, ela acaba apresentando vazamentos. Hoje tem opções melhores para uso em vapor. A melhor opção do mercado para vedação de vapor, independente se for em válvula, flange, caldeira, equipamento,
é teflon expandido. O que acontece com o teflon expandido? Ele é fácil de trabalhar, maleável, menos altas, mesmo a altas espessuras, ele tem uma facilidade grande de ser cortado, trabalhado, e com o aquecimento ele expande e se adequa à superfície onde ele está vedando. Então ele faz uma vedação perfeita na superfície. O teflon expandido, e tem chapas de teflon normal também, que não é o expandido, é o teflon comum, é bom também, mas o teflon expandido é a melhor opção para vapor. E assim, vamos dizer que um papelão grafitado custe, sei lá, R$5 para você fazer a junta, e o teflon expandido vai custar R$20 para fazer essa mesma junta. Aí você vai falar, pô, custa 400% a mais, 4 vezes mais. Ok, se você tiver que parar o equipamento, abrir lá o flange, soltar os 4 parafusos e trocar a junta, será que esses R$15 de diferença vão valer alguma coisa? Certamente não. Então, mesmo ele tendo um valor maior, o benefício agregado a esse material é muito grande. É um material muito bom e que se aplica a qualquer processo. Você trabalha facilmente com ele e consegue fazer esse tipo de vedação. Também, outro material muito bom são as juntas metálicas com PTFE, com Teflon, né, e grafite. Essas juntas metálicas, elas já vêm cortadas nas bitolas aí, meia, 3/4, uma até 20 polegadas, se eu não me engano. E ela vem cortada, pronta já para você instalar entre flanges. Então ela já vem pronta para fazer esse serviço, você não precisa estar cortando a junta. Em teflon expandido também são fornecidas juntas dessa forma para colocação entre flanges, então você tem lá suas válvulas, seus equipamentos flangeados, você já vai ter essa junta cortada, você não precisa estar fazendo serviço nela, no tamanho correto, adequado, você só vai soltar os flanges, trocar a junta e fechar os flanges novamente para trabalhar. Se você quiser comprar chapa grafitada, para vapor você tem que usar a 3.2 com malha de aço. Então, essa chapa é da Teadit, fazendo aqui um merchan para o pessoal. Então você vai comprar essa chapa em 3.2 milímetros com malha de aço. Ela vai te atender bem no vapor, mas ela vai ter uma durabilidade menor do que o teflon expandido. Então, vale muito a pena você avaliar e pesar, porque o serviço de trocar uma junta, ele é bem mais caro do que a junta em si. Então vale a pena investir um pouco mais e ter aí um sistema sem vazamentos. Essa válvula é uma válvula de descarga de fundo automática. Nós vamos falar agora sobre as válvulas de descarga de fundo. Por que usar uma válvula de descarga de fundo automática? Por que não fazer a descarga de fundo manual? Basicamente por alguns motivos como confiança, segurança e eficiência. Se você fizer a drenagem manual, você vai ter que contar que o operador que esteja presente naquele momento, que normalmente em empresas de grande porte, médio porte, são 3 turnos, ou seja, 3 operadores, e cada um vai ter que fazer no tempo certo, com o intervalo certo. Aqui, de forma alguma, é uma crítica às pessoas, nem pensar. Mas supondo que, por exemplo, o operador da caldeira esteja envolvido em uma manutenção, e está na hora de fazer a drenagem e ele não faz, pula. Aí o próximo operador do próximo turno vai ter que fazer essa descarga de fundo e ele também está envolvido naquela drenagem e não faz. O que vai acontecer? Vai se acumular muito lodo no fundo da caldeira e isso vai gerar também incrustação interna. Ou seja, a drenagem ela é muito importante para o funcionamento correto da caldeira. Então, se você tem uma drenagem automática, ela vai te dar a confiança de que isso é feito no tempo certo e pelo intervalo de tempo certo. Então, ela precisa ter intervalo, ou seja, aí, sei lá, por exemplo, ela vai ser feita durante 5 segundos, 10 segundos a cada 2 horas, digamos. Então, você precisa ter a garantia de que ela vai ser feita a cada 2 horas e durante 5 segundos. Por mais que o seu operador tenha uma noção de tempo, você vai ter lá talvez 3 pessoas, os meus 5 segundos podem não ser os seus, que podem não ser o dele, então você não tem uma padronização da descarga. Isso é prejudicial para o seu processo. Então, ela te dá a eficiência de ter esse processo acontecendo de maneira automática e também correta. Válvula esfera atuada ou válvula esfera com atuador pneumático. Ambas podem ser utilizadas na descarga de fundo. O controle dessas válvulas é feito com o uso de um timer, um controlador, um temporizador simples. Então ele tem um custo bastante acessível, é bem fácil de você fazer isso. A válvula de descarga de fundo deve ser específica para a descarga de fundo. Essa é uma válvula comum, uma válvula de bloqueio comum,
Ela é uma válvula pequena, mas eu já vi muitas descargas de fundo com válvulas iguais a essas. Não nessa bitola, obviamente, na bitola correta da descarga, que normalmente é 1,5 ou 2 polegadas, mas uma válvula tripartida. Isso é muito perigoso. Essa válvula não é feita para essa aplicação. Ela pode acontecer um grave acidente com essa válvula aí. Inclusive, se der um problema nesse sentido, a sua caldeira pode ser esvaziada de toda a água. Se o seu injetor tiver com problema, a sua bomba, enfim, você pode ter um acidente muito grave e até uma implosão da caldeira. Então, é um sistema que você deve olhar com atenção, sim, porque ele tem um risco à segurança operacional, além, obviamente, da questão de eficiência, abertura e tudo do trabalho da caldeira, manutenção, mas a questão segurança da descarga de fundo deve sim ser levada em conta no projeto e na montagem do seu sistema. Manômetros e pressostatos. Quando você for colocar instrumentos de medição e controle no seu sistema de vapor, no seu sistema de aquecimento, você deve utilizar equipamentos especificamente fabricados para vapor. Por quê? A vedação é diferente, o invólucro é diferente, a resistência de materiais é diferente. Então, manômetros e pressostatos são equipamentos que vão estar lá na sua caldeira e também no seu processo para controle. O que você deve utilizar? Equipamentos específicos, tubo-sifão, que é um tubo que vai permitir que só a pressão chegue nos equipamentos e não a temperatura propriamente dita. A função da glicerina, muita gente pensa que é para uma proteção de temperatura, não tem nada a ver. A glicerina é instalada em função de uma proteção para trepidação. Então ela vai proteger o manômetro contra a trepidação e não contra a temperatura. Tem um equipamento chamado amortecedor de pulsação, que é basicamente um equipamento sextavado com uma esferinha interna, que vai também fazer o amortecimento da pulsação, ou seja, o amortecimento do golpe, para que isso não afete manômetros e pressostatos. Então, existem equipamentos, existem processos que podem ser feitos que vão proteger os seus equipamentos de medição e controle e devem sim ser avaliados. Para os transmissores de pressão, quando existem nas caldeiras, também é muito interessante o uso do tubo-sifão. No nosso canal tem um vídeo de ajuste de pressostato, o pessoal pede muito, eu aproveitei para escrever aqui embaixo, tanto do pressostato RT quanto do KP, da Danfoss. Então você pode estar acessando esses materiais, que tem aí a instalação elétrica, ajuste, enfim, e qualquer dúvida que você tiver nesse sistema, em como fazer, você pode entrar em contato conosco e nós teremos prazer em ajudá-lo. Tubos e conexões, quais usar? Resposta rápida, o pessoal pede muito. Para vapor, tá? O indicado, aço carbono, Schedule 40, sem costura. Quais conexões? Aço carbono, tupi roscada. Aí, solda a gente tem muitas variáveis. Então tem muito material importado de boa qualidade. Então vale a pena você dar uma olhada nesse sentido. Obviamente, o inox sempre vai ser melhor, ele tem um valor agregado. Mas em indústrias de bebida, laticínios, frigoríficos, é muito normal o pessoal fazer a tubulação de vapor em aço inox, mesmo que esse vapor não vai entrar em contato com o alimento. Então, se for só pela tubulação de vapor mesmo, eles padronizam o inox para toda a planta, dando aí um aspecto muito bonito e uma durabilidade também melhor, uma boa eficiência térmica. Então, claro, o inox sempre vai ser uma boa opção, mas para instalações padrões, Schedule 40 aço carbono sem costura. Vapor culinário estéreo, falando aqui rapidinho, filtro culinário, procedimento de limpeza e instalação para download no nosso site, na área downloads do site, acessa lá vaportec.com.br, baixa os materiais, tem outros materiais bem interessantes também e não deixe de conferir o nosso blog, tem muito conteúdo. O filtro para vapor culinário, ele tem que ter um certificado de qualidade, ele tem que estar dentro da normativa da Anvisa, do Ministério do Trabalho e da Saúde. Ele deve ser conforme a FDA, ou seja, a Federação Mundial que controla os alimentos e a qualidade deles. Então, os filtros para vapor culinário e estéreo deve ser certificado, você deve exigir isso do seu fornecedor. A injeção de vapor, para que ela é utilizada? Para que o vapor culinário ou estéreo ele é utilizado na indústria? Alimentos, equipamentos, embalagens, esterilização e limpeza. Tudo que for consumido pelo ser humano, todo alimento, toda a embalagem que for utilizada para colocar um alimento, equipamentos também como autoclaves, por exemplo, de esterilização hospitalar, limpeza de barris de cerveja, por exemplo,
Tudo isso deve ser feito através da injeção de vapor culinário e estéril. Então, quando você tem esse tipo de processos, você deve avaliar isso. Por quê? Na produção de ricota, por exemplo, é injetado o vapor diretamente no soro de leite, dentro de uma ricoteira, de um equipamento, e esse vapor, se ele vier da tubulação, sem uma filtragem estéril ou culinária, ele vai ter sedimentos da tubulação. Então ele vai estar injetando lá dentro da ricota metais pesados. Então você vai estar fabricando um queijo, ou enfim, seja o que for que você for fabricar, ou limpar, ou fazer, com sedimentos de metais pesados dentro. Na fiscalização, isso vai ser avaliado e pode causar, inclusive causa e já causou muito, interdição de empresas, fechamento de empresas provisoriamente até que o problema seja solucionado. Então, principalmente você, da área de alimentos e bebidas, tenha uma atenção muito grande no seu processo, seja ele um pequeno processo ou um grande processo, para que a filtração do vapor seja feita de maneira adequada. Para finalizar o nosso vídeo de vapor, a gente se coloca inteiramente à disposição, entre em contato através do nosso WhatsApp, do nosso e-mail, do LinkedIn, do telefone, como preferirem. Se você tiver algum problema, alguma dúvida, alguma dificuldade, a gente está completamente à disposição para trocar ideias, ver projetos, sentar junto, conversar. E agora não tão junto em função do coronavírus, mas enfim, virtualmente a gente tem aí meios que nos permitem, como o Zoom, o Teams, enfim, alguns aplicativos, e a gente disponibiliza informação, auxílio, essa troca sem custo nenhum no nosso blog, no nosso canal no YouTube. Então acessa, compartilha, se você gostar, obviamente, se não gostar, comenta aí o que está faltando, o que você gostaria de diferente no conteúdo. A gente está disposto, aberto para auxiliar, entendendo o que for. E a gente agradece. Muito obrigado por ter assistido esse conteúdo, muito obrigado por estar no nosso canal e fiquem ligados, porque nós vamos disponibilizar muito conteúdo sobre vapor, sobre amônia, sobre processos industriais. Um abraço e até a próxima!